Sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Eu sou Sheila Sodré e estou trazendo nessa semana um tema de extrema importância, a audiência de custódia. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a advogada Cristiane Braga, que vai explicar para a gente como funciona e aí tirar algumas dúvidas que eu sei que são peculiares a essa área. Doutora Cristiane, seja bem-vinda ao programa Café com Direito. Obrigada, Sheila. É uma satisfação enorme participar aqui do programa Café com Direito e vamos falar um pouco mais e conhecer um pouco mais o mundo das audiências de custódia. Doutora Cristiane, eu gostei do termo, até que a senhora usou aí, o mundo, porque realmente quem não atua na área não tem ideia de como realmente funciona. Mas antes de falar de como está funcionando, já que foi uma legislação que eu diria que a gente ainda está se adaptando, né? De quando foi e como é que foi esse trabalho de implantação da audiência de custódia e, principalmente, era necessário? É o seguinte, Sheila, a audiência de custódia ela é um modelo colombiano adotado na Colômbia. Então, a audiência de custódia surgiu com a finalidade de desafogar o sistema prisional. Nós estamos vivendo um sistema prisional falido, diante de um sistema prisional falido. E é necessário, com a superlotação carcerária, desafogar esse sistema. Então, o surgimento da audiência de custódia, ele surgiu exatamente com essa finalidade, de desafogar o sistema prisional brasileiro. É um modelo, como já falei anteriormente, colombiano, e que sim, tem a necessidade de trazer o Instituto da Audiência de Custódia e de adotar a audiência de custódia aqui no Brasil. Inclusive, o Pacto São José da Costa Rica, ele preconiza que a pessoa presa, ele deve ser apresentado a uma autoridade judiciária, no caso o juiz, no prazo de 24 horas. Então, até para poder dar cumprimento ao Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado, como também ao Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos. A grande questão é, ele surgiu mais ou menos em 2015, Isso. Né? E você deixou muito clara essa questão dessa necessidade. Mas como ele funciona na prática? Até porque você tocou num ponto interessante, e é que a carência é muito grande. Eu acredito que a necessidade dessas audiências, elas são constantes. E qual é também essa periodicidade para poder fazer valer, né, legalmente o que se quer proteger, o que se quer tutelar com essa legislação? A própria resolução 213 do CNJ, ela dispõe que o preso, né, a pessoa presa, ele tem que ser apresentado ao juiz num prazo de 24 horas para verificar as circunstâncias da prisão, se foi legal ou não, e as circunstâncias de como foi feita a prisão pela autoridade policial também. Então, ele vai analisar as circunstâncias da prisão como um todo. Então, é necessário sim que nesse prazo de 24 horas cumpra a resolução 213 do CNJ e que venha sim a pessoa presa ser apresentada à autoridade no prazo de 24 horas. O que acontece? Hoje em dia nós estamos vivenciando a audiência de custódia de segunda a sexta-feira, exceto os finais de semana e feriados. E como é que fica no final de semana, que geralmente também deve ocorrer, ou a gente sabe que ocorre, algumas prisões? No final de semana, o auto de prisão em flagrante, o auto de prisão ele é remetido à autoridade de plantão, ao juiz plantonista, porém não acontece nem no feriado e nem nos finais de semana, não acontece a audiência de custódia. A audiência de custódia, elas realmente só ocorrem em dias úteis hoje. Porém, como eu participo da Comissão Criminal da OAB, em conversa com o doutor Adilson, que é o diretor do Fórum Criminal, já está sendo estudada uma possibilidade da criação da audiência de custódia, também da implantação, melhor dizendo, da audiência de custódia nos finais de semana e feriados, para poder cumprir na íntegra a resolução. Porque a resolução, como eu já falei várias vezes aqui, ela dispõe que tem que ser no prazo de 24 horas. Se ele for preso após as 14 horas, numa sexta-feira, ele não teria como ser apresentado a uma autoridade judiciária, no caso aqui, o juiz, no sábado. Ele teria que esperar o quê? A segunda-feira, que era o dia útil subsequente, para ser apresentado ao juiz. Isso acontece hoje? Isso acontece nesse hoje. Período, desse final de semana, aonde os presos vão ficando? Nas delegacias? Nas delegacias, né? Porque como são prisões e realmente eles necessitam ser apresentados a uma autoridade judiciária, no caso, eles precisam ser apresentados e participar
dessa audiência de custódia, porque é um direito deles. Então, eles ficam aguardando na delegacia até o dia útil subsequente para que eles possam, sim, ser apresentados a um juiz na audiência de custódia. Então vamos aqui tentar entender mesmo a prática da audiência de custódia, né? Então, por exemplo, a necessidade durante essas 24 horas, você já deixou claro, é no nosso fórum, no fórum criminal, ele tem que ser acompanhado por um advogado. E como é que é constatado, e aí nessa questão até da própria proteção, nesse período, se acontece uma vez a cada dia, onde ficam esses presos? É um local só para todos os presos daquelas 24 horas? Como é feita essa segurança realmente, não só das pessoas como um todo, mas da própria integridade do preso, né? Porque um dos objetivos é a integridade do preso, porque está ali sob a responsabilidade do Estado, né? Como é que funciona isso hoje? Sim, a integridade do preso é obrigação do Estado garantir, né? Nós sabemos que é a obrigação do Estado garantir e zelar pela integridade do preso. Na audiência de custódia, eles são remetidos das delegacias, o qual passaram o flagrante ou o final de semana. Então, eles são remetidos para a custódia e lá eles ficam sob a vigia de policiais, certo? Em uma sala, que tem uma cela, e lá eles ficam aguardando a audiência de custódia. Quando chegam no fórum criminal para poder participar dessa audiência. Lá tem celas, tem uma cela exatamente para que isso ocorra. Doutora Cristiane, quantos mais ou menos ficam nessa cela? E como é que é? É respeitado as prerrogativas do advogado na questão de ter um contato com o seu constituinte, por exemplo? Doutora Sheila, falar em quantidade é complicado porque depende do número de prisões, né? Então, depende muito do número de prisões. Vamos dizer que o dia que tem mais pessoas, seria geralmente segunda, mais pela presas, lógica, né? pela lógica, é na segunda-feira, né? A gente vem de um final de semana que tiveram um elevado número de prisões, então na segunda-feira. Mas chega a ficar abarrotado, como Sim. é aquela realidade que a gente vê muito se falar ou se reclamar nas celas, né, depois do trânsito, julgado e tudo nas prisões. Esse quadro se repete também, então, numa audiência de custódia, nesse momento? Nesse momento, sim, mas isso aí não é um momento duradouro, é um momento curto, tá? Que eles estão ali apenas numa cela, porque estão presos, né? Estão sob a custódia do Estado, mas eles estão ali apenas numa cela aguardando a audiência de custódia. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não vejo nenhum malefício quanto a essa situação, não. Enquanto a integridade física deles ser zelada, totalmente. Até porque os policiais que fazem, que tomam, que têm o cuidado, né, que estão sobre a vigia, que eles estão sobre a vigia dos policiais, então eu não vejo, assim, nenhuma ofensa à integridade física deles, não. O ambiente é um ambiente que dá para ficar. Às vezes, realmente, ficam em torno de 30, 40 pessoas presos, esperando a custódia, os custodiados, né? Mas, assim, no mais, eu não vejo nenhuma... Até porque também eles separam. Eles dão uma separada. Lá tem umas cadeiras que, tipo, tem mulheres grávidas, eles tentam fazer essa separação dentro daquele pequeno espaço, mas eles conseguem contornar a situação e manter a integridade física e zelar pela integridade física do preso. Então vamos pensar então numa audiência de custódia, em relação naquele momento de audiência, né? Que é o momento que vai passar pela história da vista do juiz, né? Para se certificar realmente se houve algum tipo de ilegalidade também na prisão, além, né, de verificar a questão de física, né? Serve também para verificar se foi uma prisão legal ou uma prisão ilegal. Durante a audiência, como isso desenvolve e quais são as consequências daí em diante? A gente sabe que o fundamento da audiência de custódia é exatamente analisar a real necessidade de manter ou não a pessoa que foi presa ao cárcere. Então, o juiz analisará o processo, né? Não, a prisão como um todo. Isso mesmo. A grande questão aí que você mencionou até antes era que o objetivo dessa análise,
seria exclusivamente a necessidade de ir preso ou não, sem ir tão fundamente ao mérito da questão. Mais ou menos isso. Isso, porque na realidade a audiência de custódia, ela é como para garantir a integridade também física do preso, né? Para ver como foi que se deu a prisão, as circunstâncias da prisão, se o preso também recebeu um tratamento adequado pelos policiais e pelas pessoas que efetuaram a prisão, entendeu? Se a integridade física dele foi resguardada. Então a audiência de custódia, ela analisa a circunstância da prisão como um todo. E também para ver a real necessidade de manter ou não a prisão, de transformar essa prisão em uma prisão preventiva ou de conceder a liberdade provisória. E aí a gente também pode falar das medidas diversas à prisão, claro, que são as medidas cautelares, que também são consequências que vêm também, que são analisadas na audiência de custódia. Tudo isso pela autoridade judiciária, tudo isso pelo juiz. O juiz, ele analisará a custódia como um todo, entendeu? Tanto as circunstâncias da prisão, ou a legalidade, ou se há necessidade de manter ou não aquela pessoa presa no cárcere. Então, será feita a análise do auto de prisão em flagrante, porque também a gente só fala em audiência de custódia, Sheila, é bom esclarecer, só de flagrante. A audiência de custódia não é apenas para prisão em flagrante. Mandado de prisão também tem audiência de custódia. Só que aí não ocorrerá no núcleo de custódia, falando aqui da capital, mas sim na vara que emitiu o mandado de prisão. Então, o juiz também que emitiu o mandado de prisão, ele também olhará as circunstâncias e analisará as circunstâncias daquela prisão. O porquê da importância da audiência de custódia? A audiência de custódia, porque o juiz, ele passará a ter um contato direto com o preso. É o momento dele falar também, não entrar no mérito, porque a gente sabe que a audiência de custódia, ela não é para decidir mérito. Ela não está ali para decidir mérito, ainda não se tem processo. Uma ação penal não se iniciou. A ação penal só se inicia com a denúncia, com o recebimento da denúncia. Então, não se iniciou uma ação penal. Então, o mérito não é discutido na audiência de custódia, que muitas pessoas desinformadas acham, veem uma pessoa saindo na audiência de custódia, que é um direito dela e acham, agora está fácil. Com a audiência de custódia, ficou mais fácil. Todo mundo fica livre. A ideia é mais ou menos essa, né? A polícia prende, o judiciário solta. Mas que não foi analisado, não teve uma ação penal, ainda ali era apenas para saber se a pessoa presa deve ou não permanecer presa. Agora você falou e mencionou a questão das penas alternativas, ou pena não, né? As medidas, se há uma necessidade ou não de manter. E dentre essas alternativas, existe a ficar livre, e aí com algumas consequências ele sai e fica com algumas obrigações de ir pessoalmente, né? Tem uma coisa mais ou menos assim. E existe também a tornozeleira. Né? Como é normalmente utilizado e como está o nosso Estado preparado para exatamente essas medidas alternativas? São medidas cautelares, né? São as medidas cautelares diversas à prisão, preconizada no artigo 319 do CPP. Né? Então, lá, ele elenca 9 possibilidades que o juiz tem de não manter aquela pessoa no cárcere, não decretar a prisão preventiva, mas sim a liberdade provisória com medidas diversas à prisão, certo? Com medidas cautelares. E uma delas é exatamente a tornozeleira eletrônica, que surgiu, que é um modelo americano, que também é para desafogar o sistema prisional. Ou seja, nós estamos vendo aqui que a audiência de custódia, as medidas cautelares diversas à prisão, são medidas, são providências que estão sendo tomadas exatamente para desafogar o sistema prisional. E o sistema prisional brasileiro, nós sabemos que é um sistema prisional falido. Então, realmente, essas medidas emergenciais, essas medidas, elas têm que ser tomadas. Doutora Cristiane, a gente vai ter que parar para o intervalo, mas eu gostaria muito que no próximo bloco a gente retomasse essa questão das medidas para a gente entender como elas estão sendo geridas e aplicadas aqui dentro do nosso estado da Paraíba. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito e eu aguardo você.
você foi inteligente e permaneceu assistindo o programa Café com Direito. E, claro, vai aprofundar mais o seu conhecimento sobre a audiência de custódia. E a nossa entrevistada, Cristiane, estava aqui falando exatamente num bloco anterior sobre as alternativas que o Estado tem para não encarcerar nas audiências, após a audiência de custódia. A questão é, doutora Cristiane, como é que está sendo aplicado isso aqui no nosso Estado e principalmente a medida que a senhora falou muito bem, que você falou muito bem, que foi a questão da tornozeleira eletrônica. Sheila, as medidas cautelares diversas à prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, como eu já falei anteriormente, dentre elas nós temos a tornozeleira eletrônica, né? Então, o que é que acontece? Pessoas que não são dadas à prática de crimes, que não são presos de alta periculosidade, que a culpa será analisada em um momento posterior, a gente requer a tornozeleira eletrônica, ou então o juiz, ele mesmo pode pedir ele pode dar a liberdade provisória com uma medida cautelar diversa à prisão e pode aplicar a tornozeleira eletrônica. E ela funciona, Sheila. Por quê? Na minha opinião, até mais do que a prisão. Hoje em dia, nós sabemos que a Constituição Federal diz que a prisão não é regra, mas sim exceção. Isso não é o que acontece, eu acredito, né? Não, na prática a gente vivencia uma coisa totalmente diferente. Encarcere. Até porque para buscar dar uma resposta à sociedade. A sociedade acredita que o cárcere, a prisão, é a pior pena. E que na realidade não é. E depois que um preso ele entra, uma pessoa que tem bons antecedentes, que é primário, adentra no sistema prisional, ele entra na melhor faculdade. Ele sai de lá dentro pós-graduado. Até porque nós conhecemos a realidade do sistema prisional brasileiro. Sabemos que é um sistema falido, como eu já disse em outrora. Então, colocar uma pessoa com bons antecedentes, que trabalha no cárcere, é uma medida até irresponsável. Porque a tornozeleira eletrônica, nós temos um monitoramento eletrônico. Então, você sabe onde é que está o preso, a pessoa que está com a tornozeleira eletrônica, você sabe para onde ele está indo, você tem como controlar o percurso dele diário. E você ainda tem como autorizar ou não determinados percursos. Então, ele está sendo controlado, o custo-benefício para o Estado é bem menor. Hoje, um preso, ele custa ao Estado em torno de R$2.000. Uma tornozeleira eletrônica, mensalmente, custa ao Estado em torno de R$300. Então, nós temos uma diferença gritante. Isso só se for pensar para a questão de custo. Porque o discurso anterior, né, a sua argumentação anterior, ela é muito mais forte, né, e muito mais justa do que apenas o custo. Por exemplo, se formos pensar nesse lado, por conta do custo das consequências de um cidadão tutelado pelo Estado entrar num sistema carcerário que a gente conhece e sabe como está, né? Então, ponderando aí dois excelentes argumentos. Isso, como eu falei anteriormente, o custo é porque a gente também tem que ver a questão dos cofres públicos, né? O gasto que o Estado tem com o sistema prisional hoje. Se nós enxugássemos esses custos, nós poderíamos sim diminuir a criminalidade, mas de outra forma, investindo na educação, investindo na saúde e, consequentemente, a criminalidade diminuiria. Então, a gente tem que pensar no custo também, né? Como, na realidade, a gente tem que pensar na prisão como uma exceção e não como uma regra. E trabalhar também a questão da ressocialização, que hoje a gente sabe que não existe, na prática a gente sabe que não existe. Então a tornozeleira eletrônica, como as outras medidas cautelares, que são medidas diversas à prisão, vem ajudando bastante a tentar enxugar mais o sistema prisional. Porque a gente sabe que a superlotação hoje, ela é fato, ela é realidade. Uma cela que comporta 10 a 20. Agora, Cristiane, qual é o período em que o indivíduo ele ficaria nessa pena alternativa? Qual é o prazo ou a demora de um processo, né? Até dar o início, né? Até ele ver livre de provar a sua inocência ou não, ou ter uma pena realmente definida, ou manter uma pena alternativa. Normalmente, qual é esse tempo? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que as medidas cautelares diversas à prisão não é uma pena.
tá? Porque não teve um processo, não se iniciou nem a ação penal. Então, nas medidas, como também a prisão preventiva, não é uma pena, tá? Claro. Então, é bom distinguir isso para quem está nos assistindo. Então, não é uma pena. Mas o período, a gente não poderia falar em prazo, porque nós temos sim varas, aqui, inclusive aqui no estado da Paraíba, super eficiente, que em 3 meses está em sentença. Mas nós temos varas que um processo dura 2, 3 anos. Então, infelizmente, falar em um período, a gente não pode falar em um período de duração de um processo. Temos varas, que eu posso deixar aqui claro, e citar a primeira vara criminal aqui da capital, a segunda vara criminal aqui da capital, a quarta vara criminal aqui da capital. Conseguem fazer isso com uma certa agilidade, né? Agora, nós temos já a vara de entorpecentes, que um processo lá é bem mais demorado, mas que a culpa não é do magistrado, a gente entende, mas pelo número, né? O número de processos deles é bem maior do que os demais também, porque a gente sabe que o tráfico de drogas, hoje, eu não sei dados precisamente, mas eu posso dizer, chutar aqui, que 70% das prisões hoje tem a ver com o tráfico de drogas. Então, assim, hoje o maior número de prisões é relativo ao tráfico de drogas. Então, infelizmente, é um processo que a gente sabe que vai demorar mais. Claro. Um processo na vara de entorpecentes, a gente sabe que vai demorar bem mais. Adora, aquela história não dá para fugir da oportunidade de estar aqui na presença de uma advogada. Uma menina advogada, uma mulher, numa área, né, que é uma área muito ainda a preferida, a menina dos olhos do universo masculino. Né? E aí por várias características. Estar advogando, atuando, né, que pela forma como você fala, é o que você gosta, a sua paixão mesmo é a área criminal. Quais são as dificuldades dessa área, desse mercado para as advogadas? Não sei se dificuldade. Hoje em dia a gente sabe que o preconceito da mulher advogada criminalista diminuiu bastante. Ainda existe, né? Mas assim, graças a Deus, nós somos um número considerável de advogadas criminalistas aqui na Paraíba. Fazemos o nosso trabalho e temos a mesma competência que o homem. Onde o homem entra, pela mesma porta que ele entra, a mulher advogada criminalista também entra. E quando a gente entra com conhecimento de causa, né, com as nossas prerrogativas assim, respeitadas, nós sabemos conduzir o processo criminal da melhor forma possível. E nós sim somos respeitadas e buscamos cada vez mais e impomos o nosso respeito. Exigimos o nosso respeito. Porque o advogado, ele é essencial para a justiça. Nós somos pessoas essenciais para que a justiça ocorra. Então, seja ele do sexo feminino ou sexo masculino, eu não me considero um sexo frágil. Não, e de jeito quem é louco de olhar uma advogada nesse perfil e achar que o é. Eu acho que esse conceito de sexo frágil eu acho que graças a Deus já está bem ultrapassado. A grande questão era até, doutora, pelo número mesmo, da escolha da mulher advogada, do universo masculino que está do outro lado. Eu diria que os agentes públicos, muitas vezes, a gente vê até na questão das prerrogativas, de processos mesmo, a quantidade de mulheres advogadas que já tiveram as suas prerrogativas, e aí a gente acompanhou alguns casos específicos, como foi a da advogada Francisca Leite, e a gente vê mesmo a falta de respeito de alguns agentes para com a advogada mulher. Então, assim, o que no caso, a comissão de vocês aí à frente da OAB tem feito até para conscientizar e atrair as mulheres advogadas para atuar nessa área? Hoje em dia, nós sabemos que nós temos uma comissão, né, de prerrogativas muito presente, eficiente, que é com o doutor Alisson Fortuna. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente se sente um pouco mais segura. Que bom. Né? As mulheres advogadas que atuam na área criminal, a gente se sente mais um pouco segura, exatamente por ter uma comissão de prerrogativas tão atuante. A nossa comissão criminal também, da qual eu sou membro, é também uma comissão muito atuante. Hoje nós já resolvemos várias questões, melhoramos a sala de advogado do Fórum Criminal, inauguramos a sala de advogado na Central de Polícia. Olha Estamos aí. com um projeto muito bom sobre os parlatórios dos presídios aqui, tanto da capital quanto do interior do estado. Então, assim, são comissões atuantes. Mas, voltando à questão da advogada criminal, realmente existe ainda aquele tabu,
né? Que é uma advogada criminalista, e até também tem um certo preconceito, que não é tão eficiente quanto o homem, e que isso na realidade não existe. É como você falou, é como se fosse um terreno muito áspero, né? E aí você acha, poxa, a mulher num ambiente desse tão... E não, deixa de ser um ambiente muito masculino, de delegados, de agentes masculinos, e aí acaba realmente dando uma freada em algumas mulheres que estão ainda escolhendo qual a carreira a seguir, apesar de que essa área criminal sempre foi uma grande paixão, né? De quem estuda fica encantado por se falar e por mexer com a questão do conceito de liberdade. É uma área realmente... É porque, assim, é uma área que a gente trabalha e atua, né, com a hostilidade. É uma área hostil, podemos dizer assim, que é uma área hostil. É um ambiente hostil, não é uma área hostil. Estava me colocando de forma errada. É um ambiente hostil. A delegacia, os presídios, né, a gente sabe que é um ambiente hostil. Então, muitas vezes, as mulheres têm aquele tabu, advogadas não querem atuar na área criminal por ter aquele tabu, que é um ambiente hostil ou por medo. Claro. Mas eu deixo aqui, friso aqui, que o preso, o cliente, né, o apenado, quando ele já está cumprindo sua pena, ele respeita demais a advogada. Ele respeita, ele tem, não só pela advogada, mas como advogado. Para você ver, eu também não posso dizer para você ver, porque também não sou tão velha, mas na minha carreira criminal, na minha vivência criminal, eu nunca sofri uma piada ou um desrespeito de um cliente meu. E também nunca cheguei a sofrer nenhuma represária, nenhuma... Ato preconceituoso dentro de delegacia ou no fórum. Até porque hoje, a gente falando em audiências de custódia, então eu deixo aqui doutora Gina, né, que é um exemplo de juíza, um exemplo de juíza. Ela atuou muito tempo e ainda atua na audiência de custódia. Então, eu deixo aqui, e não é uma mulher, e não é uma juíza criminal, né? Então, hoje nós vemos cada vez mais mulheres advogadas, mulheres vencendo delegadas, essas barreiras, né? Mulheres delegadas, mulheres policiais, agentes. Estão ocupando realmente, promotoras. Perdendo esse estigma de não enfrentar também esse ambiente. Sim, porque na realidade não tem nada demais. É um ambiente como qualquer outro, né? É um ambiente hostil? Sim, mas a gente está preparado para tudo. Tecnicamente preparada. Né? A gente está tecnicamente preparada. Até porque, Sheila, o nosso papel como advogado ou advogada, seja o sexo qual for, que para mim a única diferença entre o advogado criminalista e a advogada criminalista é o sexo e nada mais, a gente está preparado e a nossa função é exercer a defesa técnica. Muitas das vezes nós somos criticados pela sociedade, né? E existe até um certo tabu e preconceito contra o advogado criminalista, seja ele homem ou mulher. E justamente pelo papel que está lidando, né, com crime. Isso. Né? Analisando e fazendo com que a justiça ela seja aplicada na sua medida e não como uma arma ou um instrumento de vingança. Doutora Cristiana, eu só tenho que agradecer a sua participação e parabenizar pelo seu trabalho. Né? Apesar da senhora você falar dessa questão que já está se igualando, mas é uma escolha difícil ainda, sim, tá? E está de parabéns. E faz isso brilhantemente. E eu espero que as advogadas que estiverem nos assistindo tiver com a intenção, olha, se espelhe, porque ela vai assim linda sempre nesses ambientes, né? Quem já encontrou sabe, e não tem como desassociar a imagem feminina também de um ambiente hostil como esse. Então, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu que lhe agradeço, doutora Sheila. Muito obrigada a todos. É isso aí, o programa Café com Direito vai ficando por aqui, mas a gente espera você na próxima semana com mais informação jurídica para você. Vai.